Olá, gente, boa noite. Hoje estou gravando na sexta-feira à noite, o sábado vai ser conturbado, então vamos fazer hoje mesmo. A minha intenção é continuar de onde eu parei, falar sobre a questão palestina, tentar aprofundar algumas questões além da panfletagem anti-sionista, que é necessária, que é fundamental, a denúncia das atrocidades que o governo de Israel comete e vem cometendo há décadas contra o povo palestino, mas, na minha visão, é necessário aprofundar e conhecer as forças políticas e econômicas que estão por detrás desse projeto sionista. Essa semana, como foi noticiado amplamente, um palestino foi agredido, apedrejado por colonos judeus na Cisjordânia e depois sequestrado pelas forças de repressão de Israel e mantido na cadeia ilegalmente, como usualmente são as prisões feitas na Cisjordânia, sem um mandato judicial, sem uma justa causa. Eles vão nomear essa uma prisão administrativa. Felizmente ele saiu machucado, mas saiu vivo, pelo menos. O nome dele é Handan Mandal, e ele é um dos coprodutores do curta-metragem que ganhou o Oscar esse ano. Esse assunto teve bastante repercussão na mídia. Esse curta-metragem que chama No Other Land, traduzido aqui no Brasil como Sem Chão, uma tradução ridícula. No Other Land, na minha visão, não há outra terra, ou seja, essa terra é nossa e nós não sairemos daqui. Isso resume bem o espírito de resistência e resiliência dos palestinos. É uma coprodução palestino-israelense, inclusive o amigo dele, um judeu israelense que deve fazer parte do 0,001% da população de Israel, que não é sionista, o Yuval Abraham, foi quem deu a notícia de que ele tinha sido achado, resgatado e estava bem. O outro fato que chamou a atenção foi a morte de um palestino brasileiro numa das prisões na Cisjordânia também, conhecida justamente por ser um centro de tortura. Ele foi morto em condições ainda não esclarecidas. Até agora, infelizmente, não houve uma resposta diplomática à altura do governo brasileiro, mas também isso agitou tanto a mídia convencional quanto as redes sociais e expôs na carne a brutalidade que o Estado de Israel comete. E um segundo aspecto é a brutalidade e o caráter nazista dos colonos e da ocupação ilegal na Cisjordânia. Esse documentário, eu não vou falar muito dele, porque eu quero incentivar que vocês assistam. Ele está lá e coloca de uma forma muito clara o que significa a ocupação de Israel nos territórios palestinos. Mas partindo de onde eu parei, eu estava ali falando a partir de 1917, quando é feita a Carta de Balfour. Balfour era um político inglês, uma espécie de secretário de Relações Exteriores na Grã-Bretanha, ao barão de von Rothschild, se comprometendo a fundar, a Grã-Bretanha se comprometia a ajudar a fundar um Estado judeu nas terras palestinas, que naquele momento, depois da derrocada do Império Otomano, passava a ser não exatamente uma colônia, mas um mandato britânico, a administração, a política, e havia ocupação, evidentemente, militar
do lugar. Essa ideia não era exatamente nova. A Inglaterra queria um enclave seu, imperialista e colonial, no Oriente Médio, e a ideia de montar um Estado judeu naquele lugar que fosse pró-britânicos ou pró-ocidente sempre pareceu uma boa ideia para os planos imperialistas. Tanto na Grã-Bretanha como também na França, que nessa época já estava picotando junto, os dois estavam picotando o Oriente Médio em estados e colocando monarquias que governassem a favor de seus interesses imperiais. A partir da Carta de Balfour há uma reação, mas ainda muito tímida, fica limitada às classes dirigentes e as classes, vamos dizer, as lideranças locais palestinas. Não chega a ter uma grande repercussão na população, mas isso em breve virá. Havia um problema na fundação de um Estado judeu, que era um problema demográfico. Para você ter um Estado judeu, era preciso que você tivesse mais judeus naquele lugar do que palestinos. E aí morava um dilema, que é um dilema de hoje, e simplesmente você tem que tirar os palestinos de lá. Não há outra alternativa. Esse movimento começa inicialmente com negociações comerciais e aquisição de terras. Nasce a agência judaica para ajudar nisso daí. Mas logo isso se mostra ineficiente, insuficiente, e a partir da década de 30, uma política, Satini quer participar, uma política que privilegiava os judeus na região, por exemplo, dando preferencialmente os empregos aos judeus e tirando os empregos dos palestinos, e aí isso começa a ter impactos econômicos importantes para a população palestina. Isso significava desemprego e empobrecimento da população. Em 1935, precipitado pela morte de um anti-imperialista muito famoso, o Ibn al-Qassam, exatamente isso, Al-Qassam, uma referência às brigadas Al-Qassam do Hamas, uma referência a esse anti-imperialista, morre em batalha. Em 1936 eclode uma greve geral na Palestina, várias outras greves se seguem e começa um conflito, eu chamo de conflito árabe-israelense, israelense, mas basicamente reprimido pelos britânicos e de uma forma forte, mas foi difícil. Só acaba em 1939 e depois que o Reino Unido coloca 100 mil soldados da RAF para dar fim a essa rebelião, uma rebelião árabe. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. A organização, um movimento que não tinha uma organização centralizada, fica mais desorganizado ainda. A resistência palestina se enfraquece e com a Segunda Guerra Mundial a imigração judaica se intensifica. Já também em 40 começam a surgir os grupos paramilitares treinados, grupos paramilitares judeus, grupos paramilitares sionistas, melhor dizendo, treinados pelos ingleses, o primeiro é Haganah,
e depois surgiram junto da Haganah, ou a partir dela, o Irgun e o Lehi. Eles eram grupos de extermínio, eram esquadrões da morte, que matavam colonos nas colinas, matavam palestinos nas colinas, nos vilarejos. O massacre que ficou mais conhecido foi do Irgun, liderado por Menachem Begin, que depois foi premiado ao ser nomeado primeiro-ministro na década de 70. Ele também cometeu um atentado no Hotel Rei Davi, que matou centenas de funcionários britânicos. E daí se prepara o que Jabotinsky já havia. Jabotinsky, um judeu russo que migra para a Palestina no projeto sionista. Ele já tinha, e de extrema-direita, altamente influenciado por ideais supremacistas, um racista clássico. E ele já havia vaticinado: nós só vamos conseguir vencer a questão demográfica com armas, ou seja, matando e expulsando pessoas. Em 1947 se consolida essa bipartição da Palestina, um Estado palestino que nunca se concretizou, e o Estado de Israel, numa conferência da ONU liderada por Oswaldo Aranha, como eu acho que já mencionei, uma conferência aparentemente cheia de vícios, muita gente denuncia subornos, enfim, etc. É a primeira vez que a ONU cria um Estado, né? A ONU reconhecia Estados, e continua sendo assim. Eu não tenho notícia de nenhum Estado que foi criado pela ONU, a não ser Israel. E dessa forma a gente entra numa segunda etapa da consolidação do sionismo e de seu projeto de limpeza étnica e tomada de todo o território da Palestina, além de partes da Síria, da Jordânia, do Iraque e mesmo a franjinha ali da Arábia Saudita.